Minha alma vagava na escuridão. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abrigo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços ao chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verde, a alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Na revelação dos selos, tudo mudou para mim. Cristo veio e a verdade eu pude enxergar enfim. O novo nome eu conheço, os trovões são um clarão, predestinados para ver e compreender a revelação. João prega novamente a mensagem que arrebata, tirando dos rudimentos de primeira e segunda etapa. Vem repetindo a povos, a nações, línguas e reis. Essa é a verdade do dia, por isso não a desprezei. Na mensagem de João, a luz que abriu meus olhos me ensina a não dar ouvidos a homens vistos ouvidosos. O eleito que se preza tem de Deus a direção, pois a noiva é profeta e não uma denominação. Pois a noiva é profeta e não uma denominação. Por muito tempo eu passei tentando encontrar algo que pudesse me trazer luz pro meu viver. Foi uma jornada até aqui, mas consegui chegar. Um novo nome alcancei, foi então que eu comecei com João meu caminhar. Quando eu ouvi que o profeta ali parou e o seu nome soletrou,
ouvindo a voz divina, pude sentir que eu também estava ali, ansioso para ouvir este sinal eternal. Da montanha que se chama Prana, veio a luz que me mostrou. Como esposa agora posso ver o novo nome do Senhor. Este sinal que recebeu não podia falar, porém hoje a esposa com João já pode pregar. Por mim mesmo não posso entender como cheguei aqui. Sou apenas servo, não mereço, mas Ele pagou o preço e um novo nome recebi. Quando eu ouvi que o profeta lhe parou e seu nome soletrou, ouvindo a voz divina, pude sentir que eu também estava ali, ansioso para ouvir este sinal eternal. Da montanha que se chama Prana, veio a luz que me mostrou. Como esposa agora posso ver o novo nome do Senhor. Quando eu ouvi que o profeta lhe parou e o seu nome soletrou, ouvindo a voz divina, pude sentir que eu também estava ali, ansioso para ouvir este sinal eternal. Da montanha que se chama Prana, veio a luz que me mostrou. Como esposa agora posso ver o novo nome do Senhor. Como esposa agora posso ver o novo nome do Senhor. Mean that against your pastor or against any brother or sister in church, because after all, God has people in every organization there is. E agora, quando vocês me ouvem, às vezes na hora da unção, como que remexendo a cortina da organização, eu não estou falando aqui contra o seu pastor ou contra qualquer irmão ou irmã na igreja, porque afinal Deus tem pessoas em cada organização que existe. But He don't accept the organization. Mas Ele não aceita a organização. Accepts the individual in the organization. Ele aceita o indivíduo na organização. And it doesn't take an organization. Therefore, when people get so bound around an organization, then they can't see nothing else but just what that church says. E não requer uma organização. Portanto, quando as pessoas ficam muito confinadas numa organização, então elas não podem ver nada mais a não ser só aquilo que a igreja diz. And that makes disfellowshipping with others, and it's a system that God is not pleased with. Veja você, e isto faz com que não tenha companheirismo com as outras, e é um sistema com o qual Deus não se agrada. It's a worldly affair, never ordained of God. E isso é uma coisa mundana, que nunca foi ordenada por Deus. So I don't mean any individual, Catholic, Jewish, whatever it might be, or Methodist, Baptist, Presbyterian, any organization, no organizations, and non-denominations and all. God has His children setting out in there. Agora,
eu não estou falando de nenhum indivíduo, católico, judeu, seja o que for, ou metodista, batista, presbiteriano, qualquer organização, não organizações, e não. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos através da internet. Chegamos aqui, graças a Deus, em segurança, na casa do irmão Valdeir, da irmã Giovana Alves. Estamos aqui fazendo essa transmissão aqui da sua casa, em Juiz de Fora. A última vez que nós estivemos aqui foi com o pastor, né? Eu creio que foi em setembro. Foi 16 de abril, né? Foi em abril. Fez um ano, né? Estamos aqui de volta. Eu creio que o Espírito dele, que estava nele, está aqui em cada um dos eleitos, não só em nós aqui presentes, mas eu creio que aqueles que creem na mensagem que ele deixou para nós. Então eu vou ler aqui São João, capítulo 1, versículo 29. São João 1, verso 29 em diante, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com a água, esse me disse: sobre aquele que veres descer o Espírito, é sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus eterno, estamos gratos imensamente pela tua misericórdia estendida neste momento final, onde mais um pouquinho não estaremos mais aqui, aonde nós estaremos sempre com o Senhor, vamos estar sempre com o Senhor.
Mais um pouquinho, esses incrédulos, esses críticos, esses que estão contra a tua mensagem, não existirão mais. Eles vão ser como restolho, eles vão ser como retalho, eles vão ser como palha, como diz a tua palavra, que não restará raiz nem ramo. Mas eu creio que há um povo ainda, não só nesta nação, mas através do mundo, que crê e está seguro na palavra que já foi pregada. Nos ajude nesta noite, fale um pouquinho mais aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. Não somos nada, dependemos inteiramente do Senhor. Cada um de nós, para crer, para entender, para ter a mente de Cristo, dependemos tudo de Ti. Sem Ti não podemos fazer nada. Sem Ti não podemos dar um passo. Sem Ti não podemos crer em João. Sem Ti não podemos ter corpo transformado. Sem Ti não temos como viver nesta terra. Dependemos tudo de Ti. Dependemos tudo de João. Dependemos daquilo que João pregou. Ajude nós. Dependemos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero colocar um tema. O introdutor do rapto. Poder precisar sentar. Eu vou começar lendo aqui a mensagem à brecha, parágrafo 120. Brecha 120. O introdutor do rapto. Eu vou ler aqui a brecha 120. Adão não podia preencher os requisitos de redenção, depois que ele descobriu que a perdeu. Ele tinha pecado e, separado de Deus, estava destilado do abismo, de modo que não podia redimi-la. Ele simplesmente não podia fazê-lo, porque ele próprio necessitava de redenção. Assim, ele não podia fazer. Então, precisava de um parente redentor. Precisava de um que viesse remir. Porque ele perdeu este livro, ele perdeu o seu posicionamento aonde Deus tinha colocado ele, por causa da sua falha, por causa do seu pecado. Então precisava de um cordeiro. E vamos ver que, se a gente for caminhando, a gente vai ver que um introduz o outro. A gente vai ver que esse cordeiro animal deu passagem para João Batista poder introduzir este cordeiro humano. E você pode ver que João Batista foi aquele anjo do primeiro pacto. Foi por esta razão que o anjo disse ao irmão Brana: assim como o João precursou a minha primeira vinda, foi o meu introdutor, foi o que me introduziu na minha primeira vinda. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então você pode ver que João pôde introduzir o Messias. Ele introduziu, ele entregou aquela mensagem, ele foi aquele prelúdio para introduzir. E quando o Messias veio, ele passou 3 anos e meio na terra, disseminando aquela mensagem. Você sabia que os discípulos, mesmo eles tendo designado eles, mesmo eles tendo mandado aqueles 70 juntamente com seus discípulos para sair e evangelizar, São Lucas capítulo 10, você sabia que eles ainda não eram convertidos? Eles simplesmente não tinham ainda esta pregação na alma. Você sabe quando realmente eles foram convertidos? Por esta razão, até mesmo Jesus falando com ele depois da ressurreição com Pedro, disse: Pedro, quando tu te converteres, apacenta os meus cordeirinhos. Você pode ver que ele passou 3 anos e meio, os discípulos 12, os 70 foram embora logo. Aqueles 12 discípulos que estavam com 12 discípulos, ainda era o diabo que traiu ele, ficou só 11 e eles ainda não eram convertidos. A conversão veio depois que Jesus introduziu
O Espírito Santo. Porque a mensagem de Jesus introduziu o Espírito Santo para vir não somente a Pedro, mas sobre 120 ali no cenáculo. Aquele povo que estava precisando de algo, de uma resposta, porque o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, eles estavam atônitos. Eles estavam atônitos. Então, confissão traz remissão. Não existe remissão sem confissão. É por isso que é o momento, é esta hora da gente poder confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas, confessar o marido para a esposa, a esposa para o esposo, e assim vice-versa, um confessando para o outro. Deus está dando essa oportunidade para a noiva do Senhor Jesus Cristo, para a esposa do Senhor Jesus Cristo, para se santificar ainda mais. Porque algo muito poderoso logo mais vai acontecer. E quando a gente fala de muito poderoso, as pessoas acham que é uma coisa estrondosa e uma coisa tão grande. Mas não, é uma coisa tão simples. Veja que Jesus pôde introduzir o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles no cenáculo. E os demais, Pedro não tinha nada mais e nada menos de que todos eles tinham. Eles tinham recebido todos iguais. Simplesmente Pedro tinha aquele ofício de apóstolo e de profeta para os judeus. Ele se colocou de pé e pôde dizer: arrependei-vos, e cada um de vós. O que era que Pedro estava fazendo? Pedro estava introduzindo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode ver que uma mensagem introduz a outra. Aí vem o apóstolo São Paulo trazendo uma mensagem, ele sendo um profeta para os gentios, que ele foi para os judeus e os judeus não receberam, então ele teve que se virar para os gentios. E aquela mensagem de Paulo, quando terminou, veio introduzindo já outro mensageiro. Aí vem introduzindo, um vai introduzindo o outro, né? A mensagem de Lutero introduziu o quê? Introduziu a mensagem de John Wesley. A mensagem de John Wesley foi o introdutor do movimento pentecostal, a restauração dos dons. Oh, meu irmão, veja que um introduz ao outro. Eu quero que você frise bem aqui este pensamento, que depois eu quero bater um pouquinho em cima disso, a respeito da conversão, que Pedro só pôde pastorear a igreja de Deus depois que ele se converteu. Veja, eu quero que você memorize isso, que depois a gente vai falar. Aí você vai vendo, um vai introduzindo o outro. A mensagem pentecostal, o que foi que ela introduziu? Ela introduziu a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Os dons, aqueles 2 sinais que o irmão Branham tinha, introduziu Malaquias. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a restauração da doutrina apostólica. Então veja que uma mensagem introduz a outra. Deus não fica sem testemunho, sempre Ele vai introduzindo, e Deus Ele vai aperfeiçoando, Deus vai magnificando, até chegar este dia que nós estamos vivendo, este dia perfeito. Aí você vai ver a primeira e segunda etapa do irmão Branham. O que foi que ela introduziu? Ela introduziu a mensagem do 7º anjo. Ela introduziu o anjo forte. Ela introduziu a mensagem do leão. Oh Deus! Então você vê que a mensagem do leão, do anjo forte, introduziu Apocalipse 10:7, Deus mesmo manifestado em carne humana. Então esta manifestação de Deus foi para quê? Para manifestar todos os seus mistérios, para manifestar esta fé de arrebatamento. Porque a fé que o irmão Branham tinha até 62, ele não tinha fé nem, ele dizendo que o povo não tinha fé nem para curar uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça precisava destes 7 trovões. Para quê? Para reunir a noiva para a fé de arrebatamento. E era uma fé superior, era uma fé maior.
É uma fé que, quando você crê nesta mensagem, quando você vem e come este livrinho junto com João, você pode crer que você vai ser abandonado, você vai ser rejeitado, você vai ser chamado de todos os nomes feios. Mas eu quero te dizer uma coisa, esposa querida de Deus, nós estávamos predestinados para passar por tudo isso. Nós não temos que contender, nós não temos que debater com o diabo. Não, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar firme. E deixa quem quiser falar que fale. Deus não abre o olho de todos. Você pode ver que esse povo que agora está contra a própria mensagem do pastor, sabe para onde eles deveriam voltar? Para a primeira e segunda etapa, porque lugar de cego é na primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa, as pessoas não entraram porque elas foram feridas de cegueira. Elas foram feridas de cegueira, pastor, sim, foram feridas de cegueira. Vocês podem ver que aqueles dois evangelhos, aqueles dois anjos, que um era Billy Graham, outro era Robert, e o outro era Elohim, que estava com Abraão. Elohim ficou com Abraão, mas aqueles dois anjos desceram em Sodoma. E eles ficaram ali em Sodoma. Eles iam passar a noite. E Ló convidou eles para entrar na casa dele. E eles aceitaram o convite. Quando eles entraram, ele entregou a mensagem, que eles tinham que sair dali urgentemente, sem olhar para trás. Mas antes aquele povo começou a bater na porta. Eles começaram a criticar o mensageiro. Eles começaram a zombar do mensageiro. Eles começaram a chamar de telepata, de feiticeiro, de demônio. Eles queriam entrar, até o ponto que Ló gritou: eu tenho duas filhas que são virgens, nunca elas foram tocadas por homem nenhum. Primeira e segunda etapa. Mas eles não queriam. Eles queriam aqueles anjos. Eles não queriam as mulheres, eles eram homossexuais. O espírito de homossexual. É isso que a igreja da terceira etapa hoje está se levantando. Que eles não querem ter prazer com a mensagem do sétimo anjo. Eles não querem ter prazer com a mensagem que Osmar Brana trouxe para nós. Eles querem ter prazer com a mensagem de homem. E mensagem de homem é mensagem homossexual. Eles são homossexuais. Esses pastores, eu estou falando com pastores da terceira puxada. A gente não tem que alisar esse bezerro de ouro, não. A gente não tem que alisar esse bebê de proveta. Esse bebê, esse pastor que foi criado por esse concílio de ministros, manufaturado. Eles são homossexuais. Querem tirar a mensagem de Deus. Não querem deixar que a esposa tenha prazer com a própria mensagem, porque o eleito de Deus tem prazer com Cristo, não tem prazer com mensagem de homem. E veja que eles ficaram cegos e não sabiam, eles feriram eles de cegueira, eles não sabiam para onde ir, eles ficaram tontos, ficaram cambaleando ao ponto que eles fugiram. E a primeira e segunda etapa, quem cega as pessoas são os ministros, irmão. Quem cega as pessoas é o concílio de pastor, é o concílio de ministro. É eles que cegam as pessoas. Eles cegam e põem uma sovela, mas o eleito não põe sovela. O eleito, ele está liberto. O eleito está de olho aberto. É um profeta de entendimento aberto. Irmão, só para combater esta obra de Nicolaíta, dentro da terceira puxada, só para combater este concílio de ministros, esses homens que estão querendo dar prazer para a igreja, só a noiva, porque ela é profeta, e ela não cairá. Porque ela não cairá em doutrina de homem, ela não se deitará não terá prazer com homem. Esses homens, esses pastores, são espíritos de homossexual que têm pegado eles. E são homossexuais. Eles não querem dar o prazer
que João dava à igreja. João não tinha uma mensagem de homem, Brana não tinha uma mensagem de homem, Brana tinha uma mensagem da eternidade. O anjo que desceu do céu foi da eternidade, que desceu para Brana, veio a ele. Mas ele não pôde dar este prazer para a igreja americana, porque simplesmente ele sendo noiva, mas ele era o óvulo, ele era o gene. Precisou do ano 2000 para João. Então veja que a mensagem de Brana, a mensagem do sétimo anjo, foi o introdutor de João. Introduziu João. Ei, irmão, veja só que primeira e segunda etapa do pastor Joaquim só gerou pastores homossexuais, pastores que davam prazer humano para a igreja. Só que Deus levantou este João, que o sétimo anjo introduziu ele. E quando ele introduziu, irmão, a Bíblia diz que João tomou o livrinho. Foi só ele que tomou. Não tem 2 João, não tem 3 João, não tem 4 João. Um que come e revela, outro que pega o livrinho, come e profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Outra vez. Então é o mesmo Deus, não tem outro, não tem para ninguém. A luz veio só a ele. Mesmo nós andando ao redor dele, mesmo nós sendo discípulo dele, mas nós não tínhamos essa luz. Nós tínhamos somente um reflexo dessa luz. Era só ele. Ele deixou soltar a corda para esses ministros, para esses pastores. E agora eles fazem isso. Eles apunhalam a própria mensagem que eles falam, que eles creem. Mas eles não creem, eles são incrédulos, eles são cegos. João pregou 23 anos. Não pense que esses pastores ajudou ele. Nem eu ajudei ele. Nem eu. A gente queria fazer alguma coisa para ajudar, mas muitos fizeram foi atrapalhar. Vê que um até se mudou para lá, para morar com ele. Passou 6 meses para tentar ajudar ele, e acabou se escandalizando, e deu no que deu. Deu no que deu. Saiu num bom espírito, disse que saiu num bom espírito, mas terminou num mau espírito. O problema não é você começar errado, o problema é você terminar errado. O problema não é você pensar mal do que eu estou pregando. Você tem que examinar o que eu estou pregando e veja se não é de Deus. Examine as eras, examine as escrituras, examine o tempo, examine a mensagem, examine o que o pastor, que o irmão Brana pregou, examine o que João pregou, veja se não é verdade, veja se a noiva é profeta, veja se a noiva precisa desses ministros. João tinha a luz, é por isso que ninguém mais tinha a luz. Só aqueles que estavam com ele, ao redor dele, brilhavam a luz para eles falarem alguma coisinha. E tinha uns que, isso daí foi eu que entreguei. O problema é que o homem quer ser reconhecido, o problema é que o homem quer ser batido na costa por outro homem. E João não era assim. A mensagem que Deus dava a João era da eternidade, era o que Brana revelou, era o que ninguém sabia. Então João era toda a luz. João comeu todo o livro, então não restou para ninguém mais nada. Agora, meu irmão, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês já prestaram atenção? Quando vocês entram no supermercado, você está com R$10. Você vai comprar 1 quilo de feijão. Mas o feijão, em vez de estar lá perto do caixa para você pegar, não. Primeiro vai todinho aqueles produtos aí, ainda mais se for a mulher, né? Aí atrai tanta coisa bonita para se comprar, para passar até chegar no feijão. Você entendeu? Você está precisando daquele feijão, mas passa por chocolate, passa por bolacha, passa por tanta coisa, passa por broche, passa por saia, passa por salto alto, passa por tudo, e o feijão está lá atrás. E se você mandar sua esposa, ela vai enchendo o carro tudinho, e quando está com você, você vai ter que pagar.
Mas se você der só os 10 para ela, ela enche, mas depois tira tudo que ela lembra que ela está só com 10. Mas você sabia que isso é uma armadilha? É uma armadilha. É uma ilusão de ótica. É para iludir. Porque você vê, você é tentado. O pastor Osmar diz que no tempo dele aparecia na televisão um indivíduo comendo pipoca e o Guaraná Antártica lá atrás. Aquilo era para seduzir as pessoas. As pessoas no tempo dele não podiam comer pipoca, que dava vontade de tomar Guaraná Antártica. E a mesma tática do diabo, quando um pastor diz que o play está encarnado nele, ele é um mentiroso do inferno. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: me escute, esqueça o Osmar, escute, esqueça a mensagem que vai te arrebatar, me escute, deixa ele para o lado, deixa ele para o lado. Isso é tática do diabo. Mas o diabo não vence a esposa, porque toda a porta do inferno está contra este ensinamento da mensagem de uma só pessoa. Eles pensaram que ia ficar por isso. Não, um foi, mas ainda tem mais 2, mais uma dezena, mais uma centena, mais uns 100 deve ter, uns 150 tem. Você mata um, vem outro, porque você não consegue, enquanto rápido não der. Esta noiva vai ficar posicionada na mensagem de João. Quando eles pegam e começam a insistir, não quero que isso vire uma doutrina, que eles são cegos. São cegos. Eles querem que o prei esteja encarnado neles, que é para o povo ir ouvindo ele, e o diabo sabe, porque o diabo odeia os selos, e ainda mais o selo comido novamente e profetizado por João. Satanás odeia isso, porque ele sabe, se você ouvir isso, você vai ser regado por esta mensagem. Você não vai ser mais a mesma pessoa, a tua mente não vai ser a mesma mente, as tuas pregações não vão ser as mesmas pregações, o teu anseio é por rápido, o teu anseio não é para aparecer, o teu anseio não é para apoiar uma denominação, o teu anseio não é para apoiar um sistema, o teu anseio é por Deus, e só Deus pode nos saciar. Então é assim que eles estão fazendo. Eles querem, sabe o que fazer? Eles querem colocar a mensagem de João no esquecimento. Se não tivesse esta noiva para aclamar, essa esposa, este corpo para aclamar, eles já tinham, porque eles vão montando a mensagem dele, a do pastor vai ficando lá no fundo, a do pastor lá no fundo. Me aponte um ministério na terra, me aponte um ministério na terra que manda o povo ouvir o pastor Osmar. Essa o diabo pegou eles bem pecado. Eles estão muito enganados, e no dia do juízo vocês vão ser julgados por esta voz que está dentro desses MP3, por dentro desses vídeos no YouTube. Vocês vão ser julgados por não liberar, não incentivar. Vocês deveriam mesmo era estar sentados, que vocês não aprenderam nada, porque a conversão só vem depois que João parte. Antes os discípulos não estavam convertidos, antes Osmar Brana em primeira e segunda etapa não estava convertido. Precisou esta voz falar com ele. Vai, João, no ano 2000, examina essas mensagens, pega ela e come. E ele começou, o último eleito entrou, a era acabou, o cordeiro saiu do trono, a mensagem de uma só pessoa, agora é João, não é? Esta noiva é João. João, o homem natural Osmar partiu, mas o espírito de João, o ministério de João está aqui. Eu digo sempre para os meus irmãos, eu não vim aqui dividir vocês, eu vim aqui para vocês ficarem do jeito que vocês estão.
Porque eu e você somos parte de João. Não podemos dividir, não podemos repartir. Não, nós somos o corpo, ele é a cabeça. Tu diz o quê? João é a cabeça que estava nele. A mesma cabeça que estava em Brana desceu para ele, para dar essa luz, para mostrar para ele. Ah, mas ele não é a noiva. Ele é um tipo da noiva, é como o irmão Brana. O irmão Brana é um tipo da esposa. Mas ele fazia o papel do esposo. João repete novamente: João é um tipo da esposa, mas ele fazia o papel da esposa, porque mulher não prega. Tinha que ser do quinto de Efésios, tinha que ser um homem, tinha que vir Cristo nele, Cristo mesmo, não é outro, é o Senhor Jesus Cristo, veio nele. Aquilo não era uma capacidade mental de um homem. Vocês mataram ele. Vocês são culpados dele morrer. Vocês crucificaram ele. Um homem cheio de fraqueza. Um homem que tinha diabetes. Mas dizendo que tinha um sangue de Deus nele. Um homem que estava morrendo. Me perdoa. Perdoa minha emoção. Um homem que era esquecido, irmão. Um homem que não lembrava de nada, mas quando subia no púlpito lembrava tudo. Um homem que não conseguia escrever, com a mão tremendo. E o povo só sugando ele, pedindo e pedindo, emprestando e não pagando. Chegou uma hora de tanto fazer isso que ele preferiu dar para os filhos dele, tá certo. Não sou contra nenhum, não tenho nada pessoal contra nenhum da família do pastor Osmar, nem da família A, nem da família B, eu amo todos. Eles não estão percebendo que eu estou defendendo a mensagem que o pai deles pregava. Eu estou lutando em prol da mensagem, não estou lutando em prol de igreja. Não quero igreja, não estou lutando aqui em prol de dízimo. Não vim aqui buscar dízimo do irmão Valdeir, até porque eu não vou andar todos esses quilômetros, que o dízimo dele não cobriria as minhas despesas. Não estou interessado em dízimo de ninguém. Dê seu dízimo para quem você quiser, faça com seu dízimo o que você quiser. Então, meu irmão, aquilo era Deus mesmo entre nós. O povo não percebeu. O povo ainda não está percebendo que aquela mensagem não deixou a terra. Aquela mensagem eles pensam que ele está nele, mas não está neles. Eles estão negando. Eles estão dizendo que o pleito é encarnado. O pleito é encarnado, mas sabe aonde? Na esposa do Senhor Jesus Cristo. Porque se você é play, se o pleito é encarnado em você, você aperta o play. Você não nega o play. Como é que você vai negar? Não tem como negar. Eu não posso negar Deus. Eu não posso negar Brana. João não negava Brana. Como é que você pode negar? Um eleito não nega a palavra. Um eleito não nega João. Um eleito não nega ouvir a voz de João. É porque não é eleito. Eles são reprovados. Eles foram levantados para esta última hora. E ainda tem gente que apoia. Ovaciona o ministério dele. Homens vazios, homens intelectuais. Deus não trabalha com homem intelectual. Nunca trabalhou. Deus sempre trabalha com homens simples. Então vamos ver aqui que João, ele introduz o rapto. Brana introduziu, o sétimo anjo introduziu João, e João introduziu o rapto. Eu vou ler aqui Mateus
27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele. Depois dele quem? De Cristo. Depois que ele ressuscitou. Então, antes da gente encontrar o Senhor nos ares, a gente precisa ainda de uma transformação, a gente precisa de uma mudança aqui no nosso viver, do nosso ser. Nós não podemos ser a mesma pessoa que a gente era, tem que haver uma mudança, e Deus está dando essa oportunidade nesse curto tempo para nós. É um curto tempo, é por isso que foi uma rápida e tremenda mensagem, irmão. A mensagem de João foi 23 anos, assim, passou tão rápido e curto. E Deus ainda está dando uma oportunidade para aqueles que creem. Deus ainda está dando uma oportunidade para aqueles que querem escapar com suas vidas. Então eu creio que as três coisas de João já aconteceram. Nós estamos esperando a saída dele. Quando ele sair, então nós não vamos passar nem mais de 30, nem mais de 40. Tem isso aí. Quem fala não sou eu. Me mostra a mensagem, pergunta para João. Briga com João, seu incrédulo. Tu nunca cresce em João. Tu nunca cresce na mensagem. Tu foste levantado para esta hora. Vocês foram levantados para esta hora, para descrer. Vocês nunca tiveram o batismo do Espírito Santo. Vocês nunca foram convertidos. Sabe o que era para fazer, para eles fazerem? Vez deles correrem e postar a mensagem de João, vez deles correrem e se humilharem. Deus está esperando que tu te humilhe, pastor. Deus está te esperando que tu reconheça Ele. Não é minha, reconheça Ele, reconheça a mensagem dEle. Não faz isso que vocês estão fazendo. Sabe por que agora vocês estão tudo que nem barata tonta? É porque vocês já ouviram. Vocês estão com medo de perder. O eleito, tenha certeza que você vai perder. Todinho os eleitos. Os eleitos você vai sair. Se for eleito para rápido, porque ele crê nesta voz. E eles ainda não perceberam a tua atitude com esta mensagem. Vez deles apoiarem a mensagem lá e publicar a coisa do pastor Osmar, sabe o que eles fazem? Eles vão postar as mensagens desses pastores que são só enchedores de linguiça. Só enchedores de linguiça, eles ficam postando. Aí pega lá, posta, enchedores de linguiça. Tá. Aí posta. Por que tu não posta a mensagem do pastor? Qual é o problema de vocês? Vocês não dizem que creem? Qual é o problema de vocês? Vocês estão com ódio da mensagem? Vocês não têm ódio de mim, vocês têm ódio da mensagem. Vocês não têm ódio desses irmãos, vocês têm ódio da mensagem. O arrebatamento 133. 130, presta atenção. 3 coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem que acontecer antes de Jesus aparecer agora. Um alarido, Jesus fará estas 3 coisas quando ele estiver descendo. Ele já desceu. Nós não sabíamos que ele tinha descido no Monte Pôr do Sol. Aquilo, houve um grande estrondo, que pedras rolaram. Até o irmão, o Mombrana diz que ele tinha até ali com forma de pirâmide na escrivaninha dele, como um testemunho, aquele grande estrondo. E o irmão Eli conversando comigo, e é uma coisa séria. Aquele era um estrondo que a ciência viu, o povo viu. Mombrana pensou que era a morte dele. Agora, Deus novamente, depois da partida do pastor Osmar, ele está dando um estrondo silencioso dentro da alma do eleito. Dentro da alma está um estrondo.
Algo está acontecendo em nosso ser. Algo está acontecendo enquanto eles não querem alimentar a noiva do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo, a amada do Senhor Jesus Cristo. Ela está alimentando e ela está ficando viçosa, ela está ficando courada, né? É curada também, courada. Ela não está anêmica, porque ela tem alimento. Esses pastores não têm alimento. Eles querem ser o homem, mas eles não são homem nada. Já tem pessoas da África. Quanto tem incrédulo na África, mas tem crente. Já tem uns ligando. E o pastor João Bispo é o homem lá da África, é o homem de fora, né? Olha, só não vai roubar minha ovelha. Ele é doido para pegar minha ovelha, rapaz, Monquizã, mas o Monquizã não sai daqui. Irmão, pastor João é o homem lá, porque tem pessoas que crêem na mensagem, que não estão aceitando esse sistema. A gente não tem dó de bater. Não tem negócio, não, porque, coitado, são pessoas, vamos não ofender. Quando João Batista veio, ele veio metendo o machado na raiz daquela gente, daqueles incrédulos, daqueles nicolaítas do dia, daquele grupo de ministros. Ele veio metendo o machado está posto na raiz da árvore. Não tem negócio. Mas ele prega assim, irmão. Você ia tropeçar em Isaías, que ele pregou 3 anos nu e descalço. Você pensou um profeta, tu chegar lá no açougue, lá para o supermercado e ver um homem nu, o que é que tu vai pensar dele? Isso daí é um louco. Deus nunca usou as pessoas boas da bola. Deus sempre pega esses loucos, porque esses loucos, ele não tem medo de falar, ele não tem medo de gritar contra esse pecado desses ministros. Vocês estão acostumados a bater nos membros, agora é a hora de vocês. Eu vou dizer, eu já disse que não vai demorar muito, vocês vão ser envergonhados. Não sou eu que estou orando, o pastor já orou. Eu não quero que tu mates, mas eu quero que tu envergonhe eles. Eles já estão sendo envergonhados. Pastor que era meu amigo, me defamando, eu ajudei. O dia que eu ia prender ele, a irmã ia mandar prender ele por abusos. Sabe o que eu fiz? Eu disse, irmã, não faça isso, porque tudo já está confessado, está debaixo da graça. Que ela ia chamar a polícia, ele ia ser preso. Eu não deixei. E agora ele se vira para contar mentira contra a minha pessoa, dizendo que eu queria ser pastor de Franca. Eu nunca quis. Só que se as pessoas que estiver lá dentro daquela primeira reunião forem hipócritas, mas lá tem pessoas boas que eu creio que são sinceras. E eu disse que eu não queria para tirar meu nome, pastor João Bispo, irmão Edivaldo, irmão Lorival, e todos eles lá, o irmão Regi, o irmão Francisquinho, que é homem de Deus também, e os demais lá, eles viram a minha posição. Agora eu fico mentindo. A pior coisa é você saber a história mal contada. Você não é testemunho e julgar a pessoa. Você julga a pessoa. Agora o que eu falei aqui eu provo. Eu provo que eu falei. Esses ministros já era para estar tudo sentado lá no Pará. O pastor Osmar deu misericórdia para eles. Eles não reconheceram. Já era para estar sentado eles. Já foram envergonhados diante do povo, dentro da terceira etapa. Mas eles mesmos se levantaram. O pastor ainda chegou a falar, se ele reconhecesse a presença de Deus, eles sentavam. Mas o pastor jamais iria mandar eles sentar, porque eles falam que eles têm um ministério e agora estão provando que não tem ministério. Porque se tivesse ministério, eles apoiavam essa mensagem do dia. Mas eles estão contra e atrapalham o povo.
porque os ministros é para alimentar, mas o ministro para alimentar ele tem que ter, e se o ministro tem, ele não pode esconder. Como é que o ministro diz que tem, traz para o púlpito e esconde, e diz que aperta, diz que pode apertar o play, mas tem que ser com sabedoria? Que sabedoria é essa? Sabe qual é o problema deles? Que eles têm medo de perder o povo, que eles vão perder, eles vão ficar com o incrédulo, com o cego eles ficam, mas com a noiva do Senhor Jesus Cristo eles não vão ficar. Eles não são, a noiva aqui não vai ser enganada. Olha, irmão, então um introduz o outro. Agora João vem, introduz nós, a noiva, irmão, e nós só fomos convertidos verdadeiramente. Irmão, veja o papel de Jesus, veja o papel dos discípulos de Jesus, veja o papel dos dias do irmão Brana. O irmão Brana só teve a conversão mesmo, não foi em primeira e segunda etapa, foi na abertura dos 7 trovões. Aí ele teve, e algumas pessoas ali que perceberam, teve aquela conversão, mas não era para a igreja da América aquilo foi para a América do Sul. Aí um outro convertido era só o pastor Osmar. Nós andávamos do lado dele, do pastor Osmar, como os discípulos andavam. Agora, na hora que não é para ele se ausentar de Jerusalém, eles pensam que Jerusalém é Franca. Franca está liquidado, mano. Franca não tem nada. Franca tem só um guri que precisa trocar as fraldas dele, que só vive sujando as fraldas, só vive dando problemas, expulsando os outros, dizendo que os outros traiu ele, que devia ter respeito. A igreja, eu acho que a igreja é livre, irmão. Vocês são livres, vocês vão onde vocês quiserem, vocês assistem quem quer. Eles pensam que eu proíbo, eles pensam que vocês são doutrinados, não pode ouvir todos. Só que a gente vê que não bate urim tumim, não bate urim tumim, não é verdade? Não bate urim tumim, não dá certo. Não dá certo. E a gente tem vídeo aqui para provar. Eles estão abrindo a sessão, estão montando meu vídeo, né? Colocando uma parte do meu vídeo. Eu tenho vídeo para provar que ele é uma coisa fora. Eu tenho áudio para mostrar que ele é uma coisa fora e no púlpito é outra. Mas eu não vou entrar nesse espírito, porque esse espírito não é de Deus. Esse espírito de confrontar, eu não quero que ninguém confronte ninguém. Mas às vezes a gente tem que falar, que é para a pessoa cair em si, para ver se a pessoa arrepende, para ver se a pessoa para de combater, para ver se a pessoa crê. Nós não estamos aqui para jogar ninguém no inferno, nós estamos aqui para você analisar a mensagem do pastor Osmar com calma. Ainda pode ser essa noite. Eu lembro que por dentro de mim, eu não tinha como entender a mensagem de um só homem. 2010, eu não entendia, mas eu era um explanador dela. Se fosse para conversar comigo, não tinha, a pessoa saía convencido, mas aquilo não entrava João em mim, entrava a Brana, não entrava João. Mas quando aquilo caiu para mim, que abriu meu entendimento, eu me arrependi. Eu liguei para o pastor na mesma hora, eu disse: pastor, o senhor me perdoa. Eu não estava vendo quem era, do fundo do meu coração. Agora o Senhor pode confiar que eu estou crendo nisso aqui. E eu vou contar mais uma para desmascarar o diabo, porque tem um áudiozinho que está correndo a meu respeito, que eu estou fazendo a maior confusão, que eu fiz a maior confusão com os irmãos do Acará, e que não é verdade. Se for perguntar os irmãos do Acará lá em Belém, pode perguntar para eles se alguma vez eu fui seduzir eles. Inclusive o pastor queria me entregar a eles, e quando o pastor conversou comigo para me entregar, eu digo: não, eles são seus. Eu não quis. E isso eu fiz muitas vezes, Deus é meu testemunha e ele. Jamais irei mentir. Não, porque se esse pastor é bom, porque ele não pegou o pastor, a gente tem que ter amor. Porque ele não pegou o pastor e trouxe para Franca. Você sabia que esse era o meu pensamento? Em 2014, na segunda vez que eu vim com o pastor Osmar em Franca, eu disse para ele: pastor, o que é que o senhor acha de eu pegar os ministros lá de Belém e trazer no meu carro? Sabe o que ele me disse? Ele disse: não, deixa ele romper a casca, vem tu e tua família. E até hoje eles não romperam a casca. Eles estão mostrando que eles não romperam.
Eles estão mostrando que eles não criam. Olha só, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmão, o pastor partiu, mas ele já está ressurreto. Falta só ele sair do sepulcro, assim como o irmão Brana, assim como Demas, porque ele já tinha essa mensagem de perfeição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Mas antes, nós que ficarmos vivos, temos que passar este processo dessa transformação. E essa transformação não é na voz de nenhum desses pastores que não aceita, porque se eles aceitassem, eles tinham mensagem. Mas como eles negam, eles não têm mensagem. Você sabia que sempre vem um play na frente? O play de José Brana veio para confundir o play da noiva. O play de José Brana veio para confundir o play da noiva. Só que o play do José Brana, você pode ouvir ele de frente para trás, de trás para frente, você não sabe o que é a terceira puxada. Você não sabe o que é o novo nome de Deus. Você não sabe que o tempo acabou. Você não sabe a vinda, o dia, a hora. Você não sabe. Só você lendo. Porque esse ministério não era do irmão Brana. Ele deixou ali para alguém, e esse alguém foi Osmar Rodrigues Costa. Esse foi o alguém, era para ele. Você só entende o play do irmão Brana se você ouvir o play da noiva. Ouça o play da noiva que você entende o play do irmão Brana. Só que esses ministros, eles querem o play da noiva para ouvir em casa, para aprender. Escreve tudinho, aí depois vai para o púlpito. Aí depois bate no peito e diz que ele é o play. Que tu é play nada, rapaz. Tu não é play nada, porque se tu fosse o play, tu mostrava onde está a voz. A voz não está em ti. Deus tem te recusado por isso que tu estás fazendo, de não omitir, de ignorar a mensagem que já foi pregada. Vocês estão ignorando o que já foi feito. E saiba vocês de uma coisa, que o povo de vocês que não ouvir, e vocês não disserem que vocês não têm a mensagem, vocês sustentarem que vocês têm, vocês vão levar o povo diretamente para a tribulação. Vocês podem zombar dessa pequena noiva. Vocês nunca vão ver nenhum membro desta noiva chamando ninguém de endemoniado. Não vão. Se a gente, pela inspiração, fala de cego, fala de alguma coisa, mas não é nós não nos responsabilizamos, que esse é o próprio Deus. Você vai ouvir o pastor Osmar chamando esse religioso de mentirosos, esse que saiu do meio dele de mentirosos, você vai ouvir ele chamar de cego, porque esse é o ministério profético da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora João vem e introduz essa noiva a este arrebatamento. E agora João tinha que morrer. Agora que a gente alimenta de João, agora que João, este CD, este vídeo ficou novo para nós. Se teve alguma vez para a gente ouvir esses DVD, esses vídeos, esses CD com sabor, é agora. Agora que é a hora da conversão. Nós estamos reunidos no mesmo lugar. O mesmo lugar é essa mensagem. O mesmo lugar é Apocalipse 10, de 8 a 11. O mesmo lugar não é numa pessoa. Teve um tempo que o mesmo lugar era em Brana. Eles tinham que estar ali no mesmo lugar. Eles ficaram lá, Brana morreu, eles ficaram lá no mesmo lugar e não receberam nada. Receberam sim juízo, ressurreição isolada. Receberam o quê? Uma dualidade. Foi isso que eles receberam. Hoje o mesmo lugar não se trata de matéria, de lugar, de tempo. O mesmo lugar é a mensagem do dia, é uma só fé.
É um só mensageiro, é um só João, é uma só esposa. Ela é uma com ele, ela é ele e ele é ela. A mente dele é a dela e a mente dela é a dele. Então ela sabe o que ele quer que faça com a palavra. E se ele diz ouve, nós ouvimos. Se ele diz prega, nós pregamos. Se ele diz senta, nós sentimos, nós sentamos, porque já não é mais nós, mas é os selos que estavam em João, que agora está em nós. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama para perto. Amém, meus amados, que Deus continue abençoando a cada um dos meus irmãos. Irmão Cid oferece esse culto em ação de graça pela passagem de aniversário da irmã Nayane. Deus abençoe irmão Cid, irmão Nayane, que Deus possa te dar saúde e força para permanecer nesta fé ao lado do seu esposo. Irmão Cid, família, irmão Francisco, família, irmão Odaí, família, conectado em Castanhal, Pará. Deus abençoe, irmão Odaí. Muito bom, a escola dominical está sendo muito bom mesmo. Vamos continuar nesta fé, né? Nesta fé do arrebatamento, né? Porque o que nós esperamos aqui é arrebatamento. E tudo está preparado, irmão. Tudo está pronto, é só você ouvir, ouça, não se atrapalhe com nada, né? É somente você crer, tá bom? Creia somente no que já foi feito. Deixa falarem, deixa zombarem. A melhor coisa que você faz, está vendo que não está discutindo, você tira ou sai do grupo, né? Não crê na nossa fé, o que é que a gente vai fazer naquele grupo que estão zombando de Jesus? É como disse o irmão Brana naquela oficina para aquele mecânico, que ele não aceitava ali Jesus Cristo. Ele disse: meu Jesus não é aceito, eu saio. Ele saiu e o caminhão, o carro caiu nas pernas dele, quebrou. Então, se eles não aceitam que nós pregamos a voz do nosso pastor, a mensagem que o nosso pastor pregou, que ele acha que que o play é eles em carne, então deixa eles continuar pregando. Então, se discutir, eu não discuto com pastor nenhum, porque eu não ensino pastor porque é nicolaíno. O pastor, ele tem o que eu tenho, é as mensagens, é só ele ouvir.
né? Só ouvir. Mas tem uma coisa, né, irmão, que quando não é eleito, ouve diferente. Ainda tem isso. Você pode ver que só quem ouve a voz é a esposa. A esposa, ela ouve a voz do esposo. Então a voz do esposo é aquela que o pastor pregou por 23 anos. Eu não vejo mais outra voz. Eu não vejo mais outra voz além dessa. Pode falar o que quiser, pode colocar o que quiser, que Deus possa abençoar e ter misericórdia de cada um deles e de nós também, que nós não é porque a gente é muito, meu Deus, é muito nome. É muito nome. Eu não sei de onde começa esses nomes. Dá um alô para mim, de onde começa esses nomes, que eu não sei de onde é. É muito nome. Tem mais de 200 pessoas conectadas. Mais de 200 pessoas. Eu não vou ler esses nomes, que é demais. É nome demais, ainda vou ministrar a ceia. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu quero agradecer o povo do Sul, que me recebeu com muito amor, muito carinho, muita dedicação, como um irmão mesmo, né? Fizeram de tudo ali por nós, a gente agradece por cada um deles. Também o pastor João Bispo, por seu ministério, a gente quer agradecer a ele pelo carinho. Eu acho que é o único ministro que está vendo, está enxergando, está vendo, está crendo, e a gente agradece, né? Agradece. Eu vou orar pelos pedidos de oração. Só orar pelos pedidos de oração, que é muita gente aqui, tá bom? E a gente vai, para a gente não terminar muito tarde. E também eu quero agradecer ali, né, os irmãos que estão crendo, né? Eu creio que é só ficar do jeito que está ouvindo. Eu creio que o povo, a noiva, o povo do pastor Armar é um povo especial, viu? É um povo especial, porque é um povo que ele mesmo falava, ele sempre falou, esse povo não tem pastor perto, né, que ele falava, esse povo não tem pastor perto e fica firme, eles querem só a mensagem. Então a noiva não quer outra coisa, continua a não ter pastor perto e fica firme na mensagem, é isso só, não tem discussão, é isso, é ficar firme na mensagem. Pedido de oração, irmã Dalva pede oração em favor de sua irmã Meire, que está enferma. Irmão Cláudio Antônio pede oração para Juarez Carneiro. Pedido de oração. Vamos orar? Deus eterno, eu quero colocar esses nomes nas tuas mãos, que antes da fundação do mundo o Senhor já viu. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos. Eles estão precisando de acionar a fé deles, porque tu mesmo já a fizeste. Tu não pode fazer, tu nem pode mais curar, porque tu já curaste eles. Mas que a fé deles possa ser despertada, que eles possam ser curados, que eles possam ser libertos. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos. Do irmão Juarez Carneiro, eu não sei o que ele tem, não sei qual é a enfermidade, mas o Senhor sabe. A Mary, que ela está pedindo oração, e essas viroses, são esses vírus, são essas bactérias, que só o teu nome tem poder, o teu nome é o melhor antídoto, que tu possa restaurar a saúde dessas pessoas e da cura, tirar eles dessa maca e levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, dê graça a eles, abençoa cada um eleito ao redor do mundo, que eles possam abraçar essa mensagem e reconhecer que é só ela, não tem outra. Não tem nenhum homem, não tem nenhum pastor, não tem nenhum ministro que possa fazer nada por ninguém. Nós temos só que admitir o que já foi feito, é só isso, e deixar tudo nas tuas mãos, que se tu prometeu que vai acontecer o rápido, vai.
abençoa o teu povo, firma o teu povo, desperta teu eleito. Às vezes tem que dar um ralho, um grito, que é para o eleito despertar e ver que o que tu já fizeste, e que tu não vai fazer, tu já fizeste, tu deixou tão escondido isso. É uma coisa que é muito tremenda, é muito simples mesmo para a gente perceber. Só o Senhor. Eu também quero orar pelo Esdra, filho do pastor, a Fernanda, sua esposa, a irmã Fernanda, que pediu oração. O Senhor sabe a necessidade deste casal, o Esdra. Sempre o pai dele deu bom testemunho dele para mim. Apesar de todas as dificuldades dele, mas ele tinha um espírito melhor do que um crente. E é verdade, porque eu já tive testemunho deste rapaz. Este rapaz, Senhor, quando eu estava, meu carro capotou, foi ele que me ajudou a tirar meu carro dali. E eu te peço, Senhor, se for libertação, que tu liberte. Liberta o teu filho, dê graça a ele. Eu sei que não é fácil perder um pai, ainda mais um pai como esse, que era bem presente na vida deles. Consola o coração do meu irmão, consola o coração do Esdra, dê graça a ele. Eu sei que ele está vendo esta mensagem, eu sei que ele está vendo este play. Abençoe e dê graça a ele. Tire tudo que é espírito, tudo que é vício, abençoe ele. O pai dele já orou por ele, não preciso nem calafetar, é somente crer. Não só ele, mas a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados, tem muito nome aqui para a gente ler. Eu agradeço pelo irmão que me enviou os nomes, né? Agradeço do fundo do meu coração. E é esse que é o trabalho mesmo, sempre me enviar os nomes. Eu creio que na próxima transmissão eu vou falar os nomes das pessoas, né? Eu creio que tudo já deu certo. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Antes de você dormir, eu vou dar mais uma para você ouvir, né? Mais uma para você ouvir. Deixa eu ver aqui que eu escrevo. Eu sempre escrevo aqui uma. Eu esqueço de estar esquecido de tudo. Eu vou esquecendo, a gente sempre escreve aqui do lado. O mistério do sétimo selo. É esse. O mistério do sétimo selo. Você ouve essa. E você ouve também essa aqui, que é um título. Essa que eu preguei está aqui, ó. O introdutor. Está só assim. Mas aí a gente já tem que jogar para o nosso dia. Ele joga até o sétimo anjo. Mas a gente já joga ele, porque o pastor Osmar, ele é o precursor do nosso rapto. Amém? É o precursor, o rapto. Então, ele só entregou a mensagem e deixou. Então nós temos que ouvir essa mensagem. E você que é pregador, que ouve, come este livrinho, agora que é hora de comer ele, e profetiza outra vez. A povos, nações, línguas, mas tu tem que profetizar e dizer que não é tua mensagem que prepara. Aí Deus te reconhece. Vou dizer, olha irmão, estou entregando isso aqui, mas você ouça, mesmo que você não quer, tem medo de perder os membros, porque eu não tenho. Parece que Deus, irmãos, até me preparou, viu irmão? Irmão, Deus me preparou para botar este povo lá do meu ministério para ouvir. Viu, irmão Valdeir? Porque se eu não ponho esse povo do meu ministério para ouvir, agora eles vão me largar tudinho. Que eles não iam entender. Mas graças a Deus que eles não são firmes em mim, eles são firmes na mensagem. E eles sabem que não sou eu que vou levar eles, quem vai levar esta mensagem que o nosso pastor deixou para nós. Essa é a nossa herança, irmão. Você não vê que sempre, quando morre, ele deixa um testamento, né? O testador, um testamento. O testador desse testamento, a pessoa morre, ele deixa esse testamento. Então o testamento de Jesus Cristo, que foi a salvação, ele teve que morrer para a gente ganhar a salvação, a libertação, o perdão dos nossos pecados. O sétimo selo teve que morrer para deixar esse testamento para João. Um novo testamento, né? Que o Novo Testamento, né, não é lá de primeira e segunda etapa, não é das eras, mas é o Novo Testamento destes selos. E agora João parte e deixa este Novo Testamento dentro desses vídeos. Agora você vai jogar fora?
Você não vai querer ouvir mais ele? Não, agora que você tem que pegar lá para ver sua herança. Aí agora você vai lá e diz: olha que ele deixou aqui. O rapto, a mensagem, o rapto. Deixa eu ler, deixa eu ouvir aqui. Deus eternamente, olha que ele deixou aqui. Aí está tudo lá dentro. Olha, irmão, para você ver que todo esse tempo que o pastor Osmar pregou, a maioria das mensagens dele de 2002 estava tudo adormecida. Vá lá e veja, tem 35, 24 pessoas que assistiram. Sabe para que foi? Para agora. Com tudo que as pessoas possam me acusar, mas eu despertei até eles para ouvir. Você sabia que agora eles ficam ouvindo, eles ficam caçando, que eles querem pegar uma parte para nos combater. Mas eles sabem que a mensagem, o Espírito Santo não combate o Espírito Santo. Você sabe por que você está se sentindo combatido? É porque você não tem o Espírito Santo. Porque se você tivesse o Espírito Santo, você aceitava a correção do Espírito Santo e dizia: o que este homem está falando é a pura verdade. Tem coisas que eu falei aqui só para esclarecer algumas coisas. Só para esclarecer. Porque o que está correndo lá no Pará é mentira que estão falando, e eu tive que esclarecer algumas coisas aqui, para as pessoas saber o que está acontecendo. A gente tem que falar, a gente tem que ser sincero. Era o pastor demorava a falar, e demorava, a gente conversava com ele, o pessoal enganou ele, fez isso, e quando o indivíduo ia de casa em casa, porque esse indivíduo foi até comigo, ele chegou lá na minha casa dizendo que eu era o oitavo, dizendo que eu era o homem no lugar do pastor Osmar. E eu não acreditei, nem acredito nisso, que eu não tenho homem para ficar no lugar do pastor Osmar. Eu sou um ministro do 5º de Efésios, que crie na mensagem do pastor Osmar. Estou aqui porque que não sou diferente de você. Você creu como eu crer, só isso. Não temos nada de diferente. A única coisa que a gente tem aqui é um ofício que eu tenho, pela graça de Deus, que Deus me deu, né? Um ofício pastoral. Eu creio que Deus deu até esse ofício pastoral já para ajudar, para auxiliar, né? Porque tem que ter um ministro. Tem que ter um ministro, né? Nós não somos contra os ministros. Só que os ministros não querem ouvir a voz. Esse que é o problema. Então, eu tenho que falar algumas coisas que é para esclarecer. E o pastor custava. Aí esse indivíduo, vocês sabem, saiu semeando, saiu ligando, foi em algumas casas, falando mal do pastor Osmar, até que o pastor Osmar, uma irmã ligou para o pastor Osmar. Aí o pastor Osmar teve que se pronunciar, porque o pastor Osmar, ele era muito prudente. Eu já não aguento, eu explodo logo. Eu falo logo tudo, eu abro o verbo logo, para o povo saber quem é. E o que eu falo não é mentira, o que eu falo é verdade. O que eu falo, eu provo. Tá bom? Eu não estou falando mentira, não. Eu falo o que eu escutei. Eu falo que eu sou testemunho. E se me perguntarem, eu ainda chamo a prova. Olha, eu chamo a prova, está aqui. Foi essa aqui. Falo mesmo, foi esse aqui. Aqui eu não venho para trazer mentira. Aqui a gente tem que expressar as coisas para esclarecer. Por que você está do outro lado e diz: mas por que o pastor Mendes está falando essas coisas? É para esclarecer não só o povo do Brasil e do mundo, mas para esclarecer o povo do meu ministério. Que o povo do meu ministério, eles estão segurando lá a barra por mim. E que Deus possa abençoar eles, que eles são fiéis. Esses são fiéis. Que eu creio que não é nem do... Eu sempre disse ao pastor Osmar que esse povo não era meu, esse povo é dele. Eu não sou nem de mim mesmo, eu sou de Deus. E Deus estava em quem? No pastor. Então o meu ministério, somos todos do pastor Osmar. Você é do pastor Osmar. Nós não precisamos de mais ninguém, de nenhum profeta, de nenhum play encarnado. Nós não precisamos. Nós já temos mesmo aquele play que é no espírito lá, que já está em nós. Aí ele vem para nós. Como você tem o play, aí você amassa o play. Tá bom? Boa noite, Brasil. Que Deus continue abençoando. Que Deus abençoe o irmão Kizan aí em Portugal. Boa noite, família Brana.
A mensagem de João tem que ter revelação pra você compreender, pois não é pra qualquer um. Não tenha medo algum de dizer que você crê. Não precisa explicar, só precisa escutar essa mensagem do dia. Pode até não entender, mas se for capaz de crer, logo chega a luz do dia. É complicado e muita gente não consegue entender como Deus está tratando na internet e no CD, para se esconder dos sábios entendidos e se mostrar aos pequeninos. Essa mensagem só desperta quem tem predestinação para levantar do túmulo da denominação. O livrinho está aberto para eleito desfrutar desta revelação. É a mensagem do dia em que estamos repetindo todas as revelações. Não adianta esperar William Branham retornar e pregar 7 trovões. Tudo isso já cumpriu, porém ele já partiu. E o que esperar agora? Hoje a noiva está pregando, com o play se alimentando, e daqui vamos embora. É complicado, muita gente não consegue entender como Deus está tratando na internet e no CD, para se esconder dos sábios entendidos e se mostrar aos pequeninos. Essa mensagem só desperta quem tem predestinação para levantar do túmulo da denominação. O livrinho está aberto para eleito desfrutar desta